Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está indo para mais uma aula de escola dominical da classe dos jovens no tema As 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E nós estamos na última carta, que é a igreja de Laodiceia. E o texto diz lá em Apocalipse 3, de 14 a 22, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma igreja que deixa Deus doente. É uma igreja intragável. É uma igreja que faz o Senhor vomitar. E aí o problema da igreja de Laodiceia era a indiferença. Indiferença espiritual na igreja faz com que Cristo queira vomitar. Apatia o deixa doente. Qual era o cenário onde estava inserida a igreja de Laodiceia? A cidade de Laodiceia era notória por sua influência e prosperidade. Comércio, manufatura e medicina faziam dela uma cidade rica. Localizava-se na conexão da rodovia mais importante da região. Eixo político-judicial do continente. Destruída em 60 d.C., recusou auxílio governamental para sua reconstrução. Além disso, ajudou as cidades adjacentes atingidas pelo sismo. Era o centro financeiro desta parte do mundo. Importante centro de produção, suas fábricas eram famosas por sua lã preta e sofisticada. Ela ditava a moda. Possuía famosos centros médicos, sua escola de medicina era a melhor da época, com especialidade em oftalmologia. Centro das águas térmicas, a região era formada por 3 cidades, Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, e em Hierápolis havia fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna, e nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis, e é nesse cenário que a igreja de Laodiceia está inserida. E aí o Senhor vem e se apresenta para essa igreja, pensando, como nós vimos pensando durante todas as leituras, as cartas às igrejas do Apocalipse, o Senhor, ele sempre contextualiza, ele sempre traz para a realidade da igreja. E a realidade da igreja muitas vezes confere com a realidade do lugar onde ela está. A gente percebeu nas cartas às igrejas ali da Ásia, que essas igrejas, elas em alguma medida se deixaram influenciar pelo contexto cultural, econômico, social onde elas estavam inseridas. E não é diferente com Laodiceia. Laodiceia, ela tinha muitas características que eram semelhantes às características da cidade de Laodiceia. E aí Jesus se apresenta e diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus se apresenta dessa forma a uma igreja que olha para si mesma, e o testemunho que ela dá de si mesma não confere com a realidade. Então é uma igreja que está olhando para si e está dando um testemunho falso de si. E aí Jesus diz: eu sou Amém. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E aí nós vamos ver cada uma dessas características com as quais Jesus se apresenta. Primeiro, o Amém.
Ele é a personificação da verdade. Essa afirmação tem implicação na seguinte, que é ser testemunha fiel e verdadeira. Uma testemunha é alguém que testifica do que viu e ouviu. E Jesus, ele olha para a igreja de Laodiceia e ele é o amém, ele é o ponto final, ele é o assim seja, ele é o está consumado. Jesus, ele olha para a igreja de Laodiceia e a afirmação que ele faz com relação é: você é pobre, cega e está nu. Você está olhando para si mesmo e está tendo um testemunho falso acerca de si. Mas eu sou a testemunha fiel e verdadeira e estou dizendo para você: você precisa comprar ouro refinado, vestes brancas e colírio para os olhos. Jesus se apresenta dessa forma para uma igreja que não olha para si mesma de maneira fiel e verdadeira, de maneira correta. O Criador, Jesus é o Criador, a palavra viva, o verbo que se fez carne. No princípio criou Deus os céus e a terra, então ele disse, haja luz e houve luz. Isso está lá em Gênesis 1 e 1 e seguintes. O Senhor é essa pessoa, é o verbo que se fez carne, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira e como amém. Ele é o princípio, mas ele também é a consumação dos séculos. A condição de Laodiceia, uma igreja sem fervor espiritual. Jesus não tinha elogios para Laodiceia. O Senhor, em algumas cartas, na verdade, na maioria das cartas, ele se aproxima da igreja e diz: eu vejo as tuas qualidades. O fato dele não ver as qualidades em Laodiceia não necessariamente significa que ela não possuísse qualidades, mas as qualidades elas não eram não chegaram aos olhos do Senhor a serem consideradas para serem ditas nesse momento, porque o porém com relação a Laodiceia, o problema de Laodiceia suplantava as suas qualidades, se é que havia qualidades na igreja de Laodiceia. E Jesus não tem elogios para essa igreja, uma igreja que perdeu o fervor espiritual. E a gente lendo o texto vai perceber que Jesus dá a entender que em algum momento essa igreja teve. Em algum momento ela teve o que era necessário, porque tanto é que ela olhava para si mesma e tinha uma ideia de que ela continuava nessa condição. Ela tinha uma ideia de que continuava prosperando e continuava sendo uma igreja boa, quando na realidade Jesus diz: olha, você é uma igreja sem fervor, uma igreja apática, uma igreja indiferente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O pecado. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu a vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Jesus se apresenta para essa igreja e destaca o pecado da igreja, trazendo para a realidade de Laodiceia. Lembra que nós falamos do cenário da cidade? As cidades próximas a Laodiceia tinham águas quentes ou águas frias, e ambas eram águas termais, elas serviam para alguma coisa. Mas as águas na cidade de Laodiceia eram águas inúteis, águas intragáveis, elas não serviam para nada, elas eram mornas. E aí o Senhor se apresenta para essa igreja e diz: porque você é igualzinha a essa água intragável de Laodiceia, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você é uma igreja inútil, uma igreja intragável, uma igreja medíocre, não serve para nada. E o Senhor se apresenta dessa forma a essa igreja. Jesus se identificou a falta de fervor espiritual da igreja. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico nem moral. Não havia falsos mestres, nem heresias, não havia pecado de imoralidade, nem engano. Não há na carta menção de hereges, malfeitores ou perseguidores. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, indefinível, apática, indiferente e nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja não era heresia, era apatia. Jonathan Edwards diz que precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nós prestamos ao Senhor um culto racional, mas nós necessitamos do fogo do Espírito Santo de Deus para fluirmos plenamente na palavra
e transmitirmos o reino e pregarmos o reino. Os apóstolos caminharam com Jesus, eles eram discípulos do Senhor Jesus, eles aprenderam com o Senhor Jesus, mas eles foram significativos na sua ação missionária a partir do Pentecostes, a partir da descida do Espírito Santo. Jesus identificou que um crente morno é pior que um crente incrédulo, um crente frio. E é mais honroso ser um ateu declarado que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica. A queixa de Jesus contra os fariseus era contra a hipocrisia deles. Alguém que nunca fez profissão de fé e tem a consciência de sua completa falta de vida moral é muito mais fácil de ser ajudado que alguém que se julga cristão, mas não tem verdadeira vida espiritual. Uma pessoa morna é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser. De um lado, e o que ela realmente é, do outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição, é não enxergar, é não olhar com o olhar do Evangelho e perceber que perdeu a mão na caminhada, que abriu mão do fogo do Espírito, que vive hoje uma religiosidade vazia de essência. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. A tragédia do auto-engano. Laodiceia se considerava rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. O fariseu deu graças por não ser como os demais homens. Muitos no dia do juízo vão estar enganados. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesma. No dia do Senhor Jesus, as pessoas estarão diante dele e algumas dirão: em teu nome expelimos demônios, em teu nome ministramos cura, em teu nome fizemos tantas coisas extraordinárias. E o Senhor vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não dá para ter, queridos, o agir, o modo de ser de igreja e não ter essência, não ter o carisma, não ter o caráter, não ter o amor, não ter o fogo. Isso é essencial para a vida no Evangelho. Jesus identificou que essa igreja que tinha uma autoconfiança absolutamente falsa, ela estava mergulhada na tragédia da autossatisfação. A igreja disse: não preciso de coisa alguma. A igreja de Laodiceia era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. Ela dizia acerca de si mesma: eu sou rica, eu tenho condições, eu tenho estrutura, eu tenho riqueza. Eu posso fazer as coisas acontecerem porque eu tenho condições financeiras para isso, porque eu tenho estrutura, porque eu tenho o que é necessário para que a coisa aconteça. Mas se esqueceu que o Senhor da igreja é Jesus. O Senhor da igreja Jesus, é Ele que movimenta a igreja, é Ele que faz a igreja avançar. Então não importa o quanto dinheiro a igreja tenha, quanto a estrutura a igreja tenha, se ela não estiver confiada no Senhor Jesus e não recorrer ao Senhor da igreja para caminhar na missão, então o que ela está fazendo é só religiosidade, é só barulho, e Jesus está a ponto de vomitá-la da sua boca. A tragédia de não ser o que se projetou ser e ser o que nunca se imaginou ser. Estava orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre, nua e cega. A congregação de Laodiceia fervilhava de frequentadores presunçosos. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. A cidade era um poderoso centro médico, bancário e comercial. São mendigos porque não têm como comprar o perdão de seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus, vestes de santidade. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Você só vomita o que ingeriu, só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo, mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas. Jesus tinha muito mais esperança nos publicanos e pecadores do que nos orgulhosos fariseus. A solução, queridos, isso é tremendo, porque o Senhor vem, o Senhor traz a correção,
O Senhor mostra qual é o pecado, revela qual é o pecado da igreja, e aí o Senhor traz a solução, porque o Senhor é assim, o Senhor ama a igreja de Laodiceia. Como nos ama. O Senhor ama profundamente aquela igreja e Ele só está corrigindo porque são filhos, e são filhos amados do Senhor. E Ele diz que a solução é: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. A volta está sempre ligada ao arrependimento. Descobriu aonde foi que você errou? Descobriu aonde foi que você perdeu o primeiro amor? Descobriu aonde foi que você colocou o seu prazer nas riquezas e esqueceu de que você era dependente do Senhor? Então arrepende-se e volta, volta, e o Senhor traz a solução, a preciosa mercadoria que Cristo oferece. O ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece são as vestes da justiça e da santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Essa igreja não tinha mais discernimento, olhava para si mesma e não enxergava o seu problema. Cristo está conclamando os crentes a não confiar em seus bancos, em suas fábricas, em sua medicina. Ele os chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecer nossa pobreza, vestir nossa nudez e curar a nossa cegueira. E aí fica para nós algumas questões para que nós possamos pensar em nós particularmente. Cada um de nós é a igreja de Cristo. Somos parte do corpo, somos parte do todo, mas cada um de nós é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Onde está a nossa confiança hoje? Onde encontramos segurança? No trabalho? Na ascensão social? Nas estruturas eclesiásticas? Onde nós estamos nos apoiando hoje enquanto igreja? Como anda a nossa justiça e a nossa santidade? Nós temos tido discernimento espiritual? Buscamos a Deus? Onde buscamos discernimento? Entendimento e conhecimento. Nós buscamos em conhecimentos fora da igreja ou em várias linhas teológicas, ou temos buscado conhecimento no Senhor, na fonte de vida? O Senhor diz que o povo cometeu um erro, abriu mão das fontes de água viva para abrir para si cisternas rotas que não retêm água. Aonde nós temos buscado conhecimento, queridos? Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta, de mornidão. A piedade superficial nunca salvou ninguém. Não haverá hipócritas no céu. Devemos vomitar essas coisas da nossa boca. Caso contrário, Ele nos vomitará da dele. Devemos trocar os anos de mornidão pelos anos de zelo fervoroso. E aí o Senhor traz uma atenção à igreja. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O Senhor está batendo a porta da igreja, queridos. Nós podemos até fazer uma aplicação desse texto a pessoas que não conhecem o Evangelho, mas eu acredito particularmente que o Senhor vem falando à igreja do Senhor Jesus desde a primeira carta às igrejas da Ásia. E aqui Ele está falando a uma igreja. Então, quando Ele traz a exortação, preste atenção, estou batendo a porta, Ele está dizendo para a igreja, eu estou do lado de fora. Estou ansioso para que você abra a porta e eu possa comungar com você, eu possa ter comunhão com você. É esse o desejo do Senhor Jesus para com a igreja. Cristo convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com Ele. Jesus vem a nosso encontro e deseja comunhão conosco. Ele vem até nós, porque sempre a iniciativa é dele. E a promessa, queridos, aquele que se arrepender, aquele que for a Ele, aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, o Senhor diz, o vitorioso se sentará comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. O Senhor está no trono. O Senhor tem o governo do universo. E se nós permanecemos fiéis até o fim, com um zelo fervoroso no coração, abrindo mão da apatia e da indiferença, não nos apegando às nossas próprias condições financeiras ou estruturais, ao nosso próprio conhecimento, mas nos apegando ao Senhor da igreja,
um dia como vitoriosos também teremos o governo, junto com Cristo, das nações da terra, no seu reino. Precisamos de uma perspectiva eterna e não só de uma perspectiva temporal. A promessa? O vencedor não é o que não cai, nem o morno. É o que vence o pecado, é o que vence a apatia espiritual e permanece crendo fervorosamente até o fim. Este terá lugar no governo de Deus. O alerta? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos tido ouvidos para ouvir? Nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da oportunidade de ouvir o Senhor, corrigir a rota e nos tornarmos uma igreja fervorosa, para que quando nós sairmos desse tempo de quarentena, queridos, ou até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, nós possamos experimentar um avivamento que transforme as nossas casas, as nossas famílias, a cidade, o lugar onde nós estamos inseridos e a igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Beijo no coração.